Olá, sou Juliana Farias e seja muito bem-vinda, bem-vindo ao canal Transbordando. No vídeo de hoje nós veremos duas formas de fazer lavandas, desse jeito e também desta outra forma. Olha que lindo, gente! E para bordar esses dois modelos de lavanda, eu optei por usar somente essas linhas em meadas, né? Que são as linhas mouliné. Nesse caso, eu utilizei o ponto rococó. Foram 3 fios de meada para fazer. E nessa outra aqui, nesse outro modelo, foi o ponto margarida, também conhecido como elo, em que eu utilizei 2 fios de meada. Estou utilizando o tecido algodão cru, número 10, a agulha de mão, número 8, também conhecida como agulha de costura, e 2 fios da linha em meada. E vejam que nessa pontinha dela, eu dei um nó. Vou começar bordando logo os talos, porque é interessante bordá-los antes, e vou fazer com um ponto haste, que é dessa forma. Saio logo aqui no início desse riscado da caneta. Pronto. Venho mais à frente e já vou voltar para a esquerda, apontando para a esquerda, saindo na metade desse espaço, ó. Bem aqui, tá ótimo. Só puxar a agulha. A linha, ela vai sair do lado de cima desse ponto. Aí, você coloca para baixo, dessa forma. Vem novamente mais à frente, dando um breve espaçamento. E volta com a agulha apontando para a esquerda, no final desse ponto anterior. Pronto. E puxa novamente a agulha. Pode ser que a sua agulha não saia exatamente logo aqui, ó, no finalzinho desse ponto anterior. Tudo bem, se sair um pouquinho antes, ó, não tem problema, tá? Importante sempre colocar essa linha para baixo, porque senão, se você deixar para cima e for continuar bordando, vai se transformar em outro ponto. Em vez do ponto haste, vai se transformar num ponto amarra. Então, importante sempre lembrar de deixar essa linha para baixo, tá certo? Eu já tô chegando aqui no final desse talinho. Só mais um ponto. E eu vou entrar logo aqui no final, ó, como se fosse do lado de baixo desse último ponto. Agora, você já pode sair com a agulha novamente aqui do lado direito em uma dessas duas folhinhas, para poder fazê-las logo. E nesse caso, a gente utiliza o ponto margarida, que também é conhecido como ponto elo. Eu vou entrar novamente nesse local onde a linha tinha saído. Você não puxa a linha toda, porque você tem que enxergar aonde a sua agulha vai sair, que vai ser no final dessa folhinha, ó, lá na ponta. E agora é só puxar a agulha. Você pode puxar bem para ela ficar mais fechadinha mesmo, ó, desse jeito. E vem agora do lado de fora dela com a agulha para dar um pontinho e sustentar essa folhinha que foi feita, ok? Você vai fazer o mesmo processo desse outro lado. Terminado o talinho, você pode vir aqui do lado avesso para dar um nozinho, ó. Tô passando por baixo da linha, formei esse elozinho, passa com a agulha por dentro para dar um nó. Eu sempre gosto de dar outro nó por cima
para poder ficar realmente firme e eu sentir confiança na minha finalização, né, no meu arremate. Vou começar fazendo pelo modelo que tem as margaridas, também conhecido como ponto elo. Estou utilizando a mesma agulha de mão ou costura número 8, também 2 fios da linha emeada e dei um nozinho logo aqui na ponta. Eu começo fazendo, ó, coloco a agulha bem perto do talinho, que eu começo fazendo ponto logo por aqui e eu vou subindo gradativamente. Deixo essa linha para cá, enfio a agulha novamente onde ela tinha saído e você já pode fazer isso se quiser, ó. Já pode empurrar a agulha logo lá para a ponta para já poder fazer o seu ponto, desse jeito. A linha passando por baixo da agulha e você vai puxá-la. Não precisa puxar muito, ó, quando estiver no final, para que não feche demais. Pronto, desse jeito tá ótimo. E agora é só você vir aqui do lado de fora desse ponto com a agulha para dar um pontinho. Em seguida, você vai sair logo aqui ao lado para já fazer o do lado direito, ponto. Minha mão ainda não tá muito boa para eu ficar forçando desse jeito com a agulha, então eu vou entrar com a agulha e vou voltar com ela. Não puxo a linha toda e venho para cá, pro finalzinho do tracinho da caneta. A agulha saiu por dentro desse elozinho, puxo, mas não muito, e faço o mesmo movimento de fazer um pontinho para sustentar o ponto que foi feito. Aí nisso, você já pode vir para cá para já fazer a próximo ponto, né? Não precisa seguir a risca todos os tracinhos, não. Eles só são para te guiar, para saber mais ou menos aonde você deve fazer o ponto. Ó, desse jeito, passa por baixo. É uma forma mais rápida de se fazer, empurrando a agulha logo para frente. Mas, para quem está se recuperando de uma zika, como eu vou fazer da forma mais lenta, mas também que seja mais confortável para as minhas mãos, que não força muito. Entro com a agulha e já vou sair com ela aqui na ponta novamente. Eu já tô quase finalizando. Depois desse movimento de direita, esquerda, eu faço mais esse ponto e eu vou finalizar fazendo um logo lá em cima, ó, que vai ficar mais neutro, né? Que vai ficar bem no meio, assim, nem vai ficar para um lado nem para o outro. Bem tranquilo, né? Esse ponto. E o efeito que dá é maravilhoso, assim. Lindo demais. Feito esse primeiro modelo com um ponto margarida, também conhecido como ponto elo, agora nós vamos fazer com um ponto rococó. Estou utilizando agora 3 fios da linha meada e dei um nozinho logo na ponta, ok? E nesse modelo, eu vou já começar a fazer de cima para baixo. Vou começar por esse ponto do meio, sair na pontinha do riscado, vou entrar com a agulha nessa outra extremidade e já vou sair com a agulha novamente aqui em cima, onde eu tinha saído logo no início. Deixo a agulha quase toda para fora, ó, deixa só uma pontinha dela sustentando e agora você vai dar voltas na sua agulha com a linha. Aí a pergunta, mas quantas voltas eu devo dar? Pois é, a gente tem que dar a quantidade de voltas necessárias para que fique do tamanho desse espaçamento que a agulha deu, que é o tamanho do riscado da caneta.
Uma, duas, três, quatro, 5. Ó, 5 já é um bom número para esse espaçamento do riscado da caneta. Vou dar só mais uma volta para deixar bem garantido. E agora é para puxar a agulha, mas para isso eu vou segurar essas voltas para que elas não desmanchem e puxo a agulha. Pronto, vai puxando com calma, continua segurando as voltas, pode soltar. Vai ficar desse jeito, ó, no início. Parece até que tá errado, mas não tá, gente. O que vai acontecer é isso, é que você tem que ficar puxando até que essas linhas aqui, elas sumam daqui de cima. Ó, desse jeito, ó. Eu vou continuar puxando. Isso, tá vendo que ela tá sumindo, ó? Estão ficando só as voltas aqui em cima do tecido. Você pode até botar o dedinho em cima para puxar e ficar bem firme. Pronto. Agora sim nós temos o ponto rococó. E para finalizá-lo, é só você entrar com a agulha logo aqui no finalzinho dele, ó. Vai lá pro lado avesso. E aqui está o seu rococó. No início eu encontrava muita dificuldade quando eu aprendi esse ponto a fazê-lo, porque ele tem toda um manuseio, né, com a linha e a agulha, mas com muito treino vai dando certo. Agora eu vou sair novamente nessa pontinha desse riscado do lado, volto com a agulha e vou entrar nessa outra extremidade e saio novamente com ela aonde eu tinha saído no início. Deixa a agulha quase toda para fora, assim, ó. Só a pontinha dela engatada. E agora você vai dar de novo mais voltas. Vamos lá, mais 6 voltas, né? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Pronto, ó, 6 voltas. E agora para puxar, é sempre bom quando você estiver fazendo esse ponto, você tem uma mesa de apoio, né? Para poder colocar o bastidor na mesa. E eu vou segurar as voltas e vou puxar a agulha. Pronto, puxa. Fica desse jeito e você continua puxando, ó. Pode até empurrar para a esquerda e essa linha você puxar para a direita. Que aí você consegue deixar somente as voltas aqui do lado direito do pano. E entra logo aqui. Vou agora para esse lado. Finalizei os rococós e eles não ficam, vão ficar todos alinhados, não tem problema, eles podem ficar desorganizados mesmo e fica esse efeito maravilhoso, muito lindo, apaixonada. E olha só, eu vou deixar disponível para vocês, logo aqui abaixo na descrição desse vídeo, o desenhozinho para vocês fazerem em casa e bordarem em almofadas, em roupas, bolsas, colocarem em bastidores, para vocês fazerem, exercitarem bastante o ponto rococó e também o ponto margarida, também conhecido como ponto elo. Muito lindo, né, gente? Qual vocês gostaram mais? Qual vocês acharam mais bonito? Eu sei que os dois estão lindos, mas e aí? Na opinião de vocês, comentem. Vocês preferem com o ponto margaridinha ou com o ponto rococó?
E depois me mandem fotos, eu quero muito ver o bordado de vocês. Mandem fotos para esse e-mail, ó, que eu vou deixar aqui abaixo. Uma foto bem bonita, bem clara, assim, durante o dia, bem próxima do bordado. Eu quero ver o bordado de vocês, eu quero ver o progresso, eu quero ver onde é que vocês estão usando esses pontos de bordados, se é em peça de roupa, se é em bastidores. Me mandem fotos, por favor. Eu agradeço. Então é isso, gente. Hoje o vídeo foi bem simples, mas foi muito gostoso, né? Muito lindo. Se possível, na próxima semana estarei aqui. Se as minhas mãos conseguirem bordar bastante, se não, só na outra sexta-feira. Um grande beijo, um abraço, bebam bastante água, se exercitem e até a próxima, pessoal. Tchau!